Notícia da gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos, 192. Acusado de homicídio que aconteceu há 13 anos irá a júri popular. Hoje é Dia dos Bombeiros e o 10º Pelotão fez uma homenagem aos companheiros e empresários locais que auxiliam a corporação. Presidente da Confederação Brasileira de Karatê entrega diplomação aos alunos que passaram no exame de faixa. Começa agora o Notícia da Gente. A justiça tarda, mas não falha. O homicídio do comerciante Milton Ferreira da Silva, que aconteceu no bairro Amorim em setembro de 2001, está com julgamento marcado. O júri popular vai acontecer às 9 da manhã, dia 22 de agosto desse ano. No dia 8 do mesmo mês, serão sorteados os 25 jurados que deverão comparecer ao tribunal do júri. 7 deles irão compor o conselho de sentença. Miltinho foi morto a tiros em seu estabelecimento após puxar uma faca para o réu. Ele morreu com 38 anos e era bastante conhecido no bairro. E hoje é Dia do Bombeiro e para comemorar a data, o 10º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Araguari preparou uma homenagem aos colegas e contribuintes. Às 8 da manhã, o 10º Pelotão do Corpo de Bombeiros se reuniu no auditório da Policlínica Dr. Oabi Gebrim para celebrar o Dia do Bombeiro. Durante o evento, foi prestada uma homenagem ao Posto Pedroca, ao ProSolda e ao Conselho Comunitário Amigos do Bombeiro de Araguari, o SECABA. Essas empresas ajudam no dia a dia dos bombeiros, seja doando combustível, auxiliando com o equipamento ou mobilizando a sociedade para ajudar o Corpo de Bombeiros. Bom, o conselho, né, ele é recém-criado, né, assim, não tem muito tempo de trabalho aqui no município de Araguari, mas mesmo assim o nosso trabalho é trabalhar junto à comunidade, né, e junto à comunidade é trabalhar o apoio ao Corpo de Bombeiros, né, que nós entendemos ser realmente uma das melhores ou maiores instituições do país, que muitas vezes trabalha inclusive no anonimato, com condições às vezes muito aquém daquilo que eles necessitam. Então o conselho é para isso mesmo, é junto à comunidade araguarina, chamar os cidadãos e cidadãs para que juntos possamos colaborar com o Corpo de Bombeiros, que realmente é uma instituição que trabalha em prol da vida. E os companheiros de pelotão votaram em um cabo, um soldado e um sargento para ser homenageado pelos serviços prestados. Soldado Rafael, cabo Aires e sargento Nelson receberam um certificado do comandante do pelotão. Bom, o nosso comando, que é um comando que está aqui recentemente, né? Ele procurou fazer uma programação em que houvesse homenagem aos parceiros aí que está sempre ajudando o Corpo de Bombeiros. Também esse ano nós vamos fazer agora uma competição entre as nossas alas operacionais, né? Essa competição é uma maneira de demonstrar assim, uma maneira de trabalhar num incêndio. E nós vamos fazer uma avaliação de ver qual a equipe que consegue fazer um estabelecimento, assim, uma montagem de equipamentos hidráulicos em menor tempo. Isso é uma forma de descontração, né, uma forma de lazer e também uma forma de integrar mais o grupo. O atual comandante pediu auxílio à tropa, né, para estar falando quem o militar se mais destaca nas atividades operacionais, tanto de combate a incêndio, de resgate, o nosso serviço em geral. Então a tropa toda avaliou e escolheu o sargento, o cabo e o soldado de maior destaque no pelotão. Eu estou na instituição há 5 anos e para mim é uma honra, um orgulho ser bombeiro. E a gente atua em diversas áreas, em resgate, mergulho, salvamento, combate a incêndio. Então são inúmeras ocorrências e inúmeras áreas, né? E atendemos Araguari e região. O evento terminou com os presentes entoando a Canção dos Bombeiros, do Tenente-Coronel João Batista de Assis. Amanhã, o pelotão preparou um coffee break para os colegas de profissão que já estão aposentados. Nós, assim, da nossa corporação, a gente sempre procura valorizar o pessoal que aposentou. Muitas das vezes fica esquecido, né? Ele
doou ali 25, 30 anos de sua vida, né, em prol a corporação ali, a comunidade, né, servindo como bombeiro na cidade de Araguari. Então, assim, nós encontramos essa forma de estar resgatando esse pessoal que está aposentado de volta para o nosso convívio aqui, né? Porque eles são merecedores, eles, assim, trabalharam numa época até mais difícil do que a nossa, né? Com os materiais, né, escassos, né? Muitas das vezes o salário não condizente com a profissão, né? E nós estamos tentando resgatar novamente, aí, oferecendo para eles um coffee break, um bate-papo ali, mas é um ambiente informal, bem descontraído. Na sexta-feira, os bombeiros vão fazer uma demonstração de resgate em acidente de trânsito e mostrar a técnica de salvamento em altura usando tirolesa. Vai ser na Praça Getúlio Vargas, às 9 da manhã. E parece que o clima está querendo esquentar, mas sem sinal de chuva por enquanto. Veja a previsão do tempo para quarta-feira. Predomínio de sol e poucas nuvens no céu durante o dia. Em Araguari, a temperatura máxima é de 27 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 18 graus. E em Monte Carmelo, de 14 graus. E no próximo bloco, o presidente da Confederação Brasileira de Karatê fala sobre entrega de diplomação aos alunos que passaram no exame de faixa. Ir além. É isso que move a MedX. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos, 192. Há mais de 2 décadas no mercado, a Luiz Clemente atua na área de prestação de serviços em galvanoplastia, cromeação, pintura epóxi e estamparia, oferecendo sempre o melhor custo-benefício aos seus clientes. Recentemente, também em serviços de usinagem, contorno, fresa, plana e solda pesada. Luiz Clemente, a sofisticada experiência de inovar. Rua Orlando Luiz Clemente, 170, Bairro Independência, 3242-5730. Luiz Clemente. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. João Carlos trouxe ao estúdio o presidente da Confederação Brasileira de Karatê e o professor João Pereira para falar da diplomação dos alunos e do campeonato de Uberlândia. Olá, um abraço para você que está acompanhando. A partir desse momento, nós estamos com você com o Esporte da Gente, sempre no oferecimento de MedX e também Luiz Clemente Indústria e Comércio, apoiando o esporte na cidade de Araguari. Hoje nós estamos recebendo o professor João Batista Pereira, da Associação João Pereira de Karatê, que tem hoje, logo mais às 18 horas, exame de faixas. E estamos recebendo também, com muito prazer, o professor Luiz Carlos, presidente da Confederação Brasileira de Karatê, que está aí viajando pelo Brasil e também visitando Araguari no dia de hoje. Lembrando que no final de semana nós teremos também na cidade de Uberlândia um evento brasileiro de Karatê. E hoje nós vamos falar do Karatê. Primeiramente, professor João Batista Pereira, um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez para falar do Karatê, que na cidade de Araguari vai muito bem, obrigado, né? Bom dia, João Carlos, bom dia, telespectadores do Canal 15. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estarmos aqui divulgando o Karatê da cidade. Hoje é um dia de alegria muito grande, porque nós estamos recebendo aqui o presidente da Confederação Brasileira de Karatê, o professor Luiz Carlos Cardoso do Nascimento, que dentro de pouco tempo ele vem fazendo uma revolução no Karatê nacional. Então hoje nós teremos aqui em Araguari o exame de faixas do primeiro semestre, né? E na Academia João Pereira, para os alunos da Associação João Pereira e também para os alunos do PAJEC,
que é o Programa de Aprimoramento do Jovem através do Esporte, Educação e Cultura, programa mantido pela Fundação Maçônica de Araguari. Professor, como é que é aí? A gente esteve acompanhando há pouco tempo aí, a Associação João Pereira de Karatê esteve com vários alunos, inclusive também desse projeto, o PAJEC, que vem realizando aí um trabalho social na cidade. Tem aí grandes destaques, né? Alunos que estão aí dedicando ao Karatê, né? Procurando realmente buscar aí uma condição de vida, né? Principalmente dentro desse PAJEC, o trabalho social, pessoas que são, às vezes, até alguns momentos, excluídas e que está tendo aí essa oportunidade de se destacar dentro do esporte. Sim, nós trabalhamos com 50 pré-adolescentes, meninos e meninas, né? É um dos programas mais completos do Brasil, eu sempre digo isso com muito orgulho, porque não é só o Karatê. O PAJEC oferece reforço de matemática e português na Universidade Presidente Antônio Carlos, né? Oferece o Karatê às terças e quintas, oferece uma recreação no Pica-Pau Country Club e também um jantar nutritivo. Então é um programa completo, né? A proposta do PAJEC é a escola em tempo integral. Então não é somente o Karatê, é um programa completo que nós atendemos aí na cidade, 50 pré-adolescentes, né? Crianças com risco de vulnerabilidade, não é isso? Bom, eu vou voltar a falar com você daqui a pouco, mas eu gostaria já de reforçar aqui o convite. Hoje às 18 horas acontece na Academia João Pereira, Associação de Karatê, e a população está convidada, né? Prestigiar aí esse evento, apoiar esses alunos nesse momento, um momento importante para eles, né? O exame de faixa. É um momento muito importante. Eu falo que hoje é a cerimônia de formatura, né? Porque o exame ele foi realizado durante o semestre. Então, hoje, os alunos que foram escolhidos, que tiveram um bom aproveitamento, eles estarão formando, recebendo a nova graduação, estarão ali os pais acompanhando, né? Os amigos do Karatê. E nós estamos ali na Associação João Pereira, na Praça da República, de frente a Trialto. Eu vou falar com o professor Luiz Carlos Cardoso, presidente da Confederação Brasileira de Karatê. É ele que viaja bastante, não só pelo Brasil, né, mas pelo mundo inteiro. Você estava me falando agora, inclusive, de uma viagem. Fica mais aí nas viagens do que propriamente em casa, né? Verdade. Como é que é esse trabalho do Karatê, do Brasil? Quer dizer, é importante ter pessoas dedicadas, né, e que realmente façam o trabalho que é necessário fazer. Ou seja, como o professor João Batista disse agora há pouco, tem revigorado o Karatê no Brasil. Como é que é? Isso acaba sendo um desafio? Realmente é um desafio, porque entender uma modalidade de esporte com todos os viés, todos os caminhos que ela pode tomar, isso faz com que a gente assuma um compromisso maior do que o que se imaginava, né? Ver o Karatê que ele pode atingir desde a criança ao adulto, à terceira idade, em todas as instâncias, em todas as idades, em todos os níveis sociais, isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade de ver não só nesses aspectos, como em todos os locais do nosso país. Como que o senhor avalia o Karatê, né, no Brasil aí, a nível de competições internacionais? Bom, competições internacionais do ano passado para cá, que foi quando nós assumimos, em fevereiro de 2013, houve alguns resultados muito positivos. O primeiro deles foi em Buenos Aires, quando o Brasil voltou, depois de 12 anos sem esse título, voltou a ser campeão pan-americano. Em seguida, tivemos o Campeonato Sul-Americano, que nos foi entregue de forma meio que rapidamente, porque era em um outro país e o outro país não pôde sediar, veio para o Brasil, levamos inclusive para Fortaleza, pela premissa de fazer, tínhamos apenas 3 meses para montar um campeonato sul-americano. Fizemos em Fortaleza, o Brasil novamente foi campeão sul-americano, e isso já levantou o moral de toda a equipe. Em seguida, houve o campeonato mundial na Espanha, e o Brasil teve a única medalha de ouro das Américas. Um atleta brasileiro, campeão mundial naquela ocasião, isso na categoria sub-21. No campeonato sub-21, na categoria até 17 anos. Breno Matheus foi campeão mundial, e isso mostrou também, deu uma continuidade nesse trabalho, e continuamos, né? Em seguida houve o campeonato mundial, a Olimpíada Mundial Escolar, aconteceu no Brasil, e pela primeira vez na história dessa Olimpíada, que é um evento que acontece de 4 em 4 anos, aconteceu a modalidade de Karatê. Isso foi outro momento ímpar para o Karatê mundial, que teve esta modalidade incluída na Olimpíada Mundial. E o Brasil também sagrou-se campeão.
até pela vantagem de estar sendo a primeira vez acontecendo a modalidade dentro da Olimpíada e ter sido no Brasil. E isso reforçou o que a gente sempre tem pregado, que a prática do karatê seja também trabalhada nas escolas. Nós temos hoje muitos destaques assim, individuais, dá para a gente destacar algum atleta a nível nacional, até mesmo de alguns estados? Temos muitos campeões, agora mesmo estamos voltando do sul-americano, muitos campeões sul-americanos em todas as categorias, de 12, 13 até o adulto nós temos campeões, e isso tanto em Catar como em comitê, foi um fator bem interessante que aconteceu agora recente, final de semana passado, em Sucre, quando a seleção brasileira feminina de Catar conseguiu vencer o Peru, ou seja, porque o Peru realmente ele ditava até então, só ele ditava o padrão do Catar a nível sul-americano. E isso o Brasil conseguiu já, a equipe feminina, vencer a equipe do Peru. Isso foi já um feito bem interessante para o nível técnico, o crescimento do nível técnico da nossa modalidade. Eu falei agora em relação aí a valores individuais, mas é importante a gente ressaltar também, né, que é muito importante o trabalho de equipes, né? Claro, até porque o trabalho em equipe ele é agregado de vários valores individuais, né? E se formos colocar aqui nomes individuais, a gente passaria o dia conversando sobre isso, né? De tantos valores que existem. E em todos os estados do Brasil, nós temos valores individuais, e muitos. Bom, eu tenho certeza que a presença do senhor na cidade de Araguari, principalmente aí na região, né? Araguari e Uberlândia, que vai realizar essa competição em Uberlândia a nível de Brasil, é muito importante para o karatê, né? Como é que o senhor se sente nesse momento aqui em Araguari, participando dessa atividade hoje, logo mais, né? Lá na Associação de Karatê João Pereira, e também no final de semana, sábado e domingo na cidade de Uberlândia, né? Isso, na sexta já começa com os cursos e a chegada das delegações, e sábado e domingo a competição. Mas, como a sua pergunta, eu me sinto na responsabilidade maior, porque quanto mais, sempre pensei isso, quanto mais a gente alcança um posto, maior é a nossa responsabilidade. Então, ver, conviver e entender esse mecanismo todo do karatê em todas as suas instâncias, projeto como o projeto que o João está aí trabalhando junto, e todo o trabalho em prol do crescimento da modalidade não pode ser só pensado a nível de modalidade, mas o que ela pode ajudar na formação do jovem, do adolescente, ou seja, na cidadania. Principalmente a classe empresarial. Ela é importante, né? E a gente vê que muitos atletas enfrentam dificuldades, da falta de patrocínio, outras até mesmo a questão de viagens para participar de algumas competições. Sempre a gente vê algum atleta buscando esse apoio, quer dizer, e acaba encontrando muita dificuldade pela frente. Como é que o senhor vê essa questão aí? Olha, enquanto a modalidade de esporte, todas as modalidades, mas nós temos que trabalhar muito em prol da nossa, né? Enquanto o karatê essa ferramenta de alavancar a questão social, ela é também um transporte para a mídia, para a divulgação daquela marca, daquele produto que o empresário tem. Então, por que não? Alguns empresários, com certeza, têm essa visão e passam a patrocinar atletas que, de repente, levam o nome da empresa dele a um local que ele jamais pensaria de chegar. E ele consegue levar através do esporte, e talvez com um custo muito menor do que ele possa imaginar. Então, aí onde vem a visão, aquele empresário que tem capacidade e consegue investir no esporte. Como é que está hoje em relação, por exemplo, às federações, como, por exemplo, a Federação Mineira de Karatê, questão de organização, quer dizer, é sempre importante, como o senhor tem assumido aí a Confederação Brasileira de Karatê, a pessoa ter aquele compromisso realmente, né, com a classe, no caso aí o esporte, o karatê, como outras federações, vamos tratar do karatê, porque é claro que é interesse de quem está envolvido no esporte, né? Claro. Como é que o senhor vê essa questão aí da organização, né? Principalmente a seriedade que cada um precisa, né, de estar trabalhando para reforçar cada vez mais? Olha, veja bem, as federações, quando nós assumimos a confederação, encontramos um trem com 27 vagões, são 27 estados. Porém, alguns vagões com a roda quebrada, outros com uma série de problemas, e que são os problemas que as federações têm, mas todos problemas solucionáveis, né? E temos
conseguido já no primeiro ano solucionar alguns problemas, colaborar com a solução desses problemas junto às federações, algumas tendo que entrar até pela questão da justiça desportiva para que seja solucionado aqueles problemas. Porque é um problema, acredito que até no esporte como um todo, a nível Brasil, alguns presidentes de federações se julgam donos das federações, como alguns de confederação também se julgam donos. Eles não são donos. Quem está à frente de uma entidade dessa tem que entender que é um gestor e que tem um período, vai terminar o período, se houver uma reeleição continua, se não houver tem que sair, tem que dar espaço para outro e vamos continuar. Então, vendo isso, a confederação tem trabalhado junto às federações para regularizar, principalmente nesse primeiro momento, esses 2 primeiros anos está sendo bem difícil, mas com alguns entendimentos elas têm se regularizado. Mas ainda falta muita coisa a nível de Brasil. Professor, o que o senhor poderia deixar assim como mensagem para os atletas, principalmente aí, porque é um esporte que precisa muito ali da dedicação, né? O empenho de cada atleta para estar buscando aí as suas conquistas. Realmente essa dedicação, essa força de vontade, mas tudo isso tem que ter uma certa disciplina, né? Não adianta só aquela empolgação da dedicação, aquele garoto que acha que vai treinar 4 horas por dia e de repente esquece que precisa estudar, esquece que precisa se alimentar, esquece que precisa se educar. Ou seja, é todo um contexto que tem que estar envolvido para que ele possa ter um resultado. E a gente tem como exemplo esse atleta que foi campeão mundial, que no mesmo ano que ele foi campeão mundial, foi campeão da Olimpíada Mundial Escolar também, passou no vestibular para engenharia e ganhou uma Olimpíada Mundial ou Nacional de Matemática. Ou seja, ele provou que pode ser feito tudo isso. E tem o momento de estudar, o momento de treinar, e isso vai exatamente ocupar e fazer com que ele possa atingir os objetivos. Sem observar onde ele está. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Não interessa onde você está, interessa onde você quer chegar. Se você hoje está começando o karatê e quer um dia chegar lá na frente, precisa de dedicação. E essa dedicação tem que ser disciplinada. E o karatê é um dos poucos esportes que trabalha bastante essa questão de disciplina, né? Porque não adianta um atleta conquistar aí todas essas modalidades, aí, essas categorias que eles disputam, e às vezes não é um homem disciplinado, né? Não tem aquele respeito, principalmente, né? Verdade. Para isso eu costumo dizer que as lutas, elas têm tudo para formar, mas quando não forma, deforma. Acaba destruindo, né? Bom, deixa eu voltar com o professor João Batista Pereira. A gente vai encerrar daqui a pouco com o professor Luiz Carlos Cardoso. Professor, vamos reforçar então o convite, né? Essa presença, sem dúvida, o presidente da Confederação Brasileira, ela acaba brilhantando aí mais o evento, né? Logo mais hoje às 18 horas. E principalmente também essa atividade aí na cidade de Uberlândia envolvendo o Campeonato Brasileiro. É verdade, João. Para nós é uma alegria muito grande, já falei uma vez, receber o presidente aqui da Confederação Brasileira de Karatê. A gente veio aqui, eu fico até emocionado. Eu estou aprendendo muito aqui nessa entrevista com ele, estou aprendendo. Então ele vem, igual nós falamos antes, estruturou primeiro o Karatê Nacional, a Confederação Brasileira, hoje servindo a Confederação Brasileira de exemplo para as federações estaduais que estão seguindo o exemplo da CBK, né? E sobre esse evento nosso aqui em Araguari, é uma alegria muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande estar recebendo aqui o nosso presidente, né, chefe maior do Karatê Nacional. Sobre a competição em Uberlândia, no sábado e domingo, nós temos de Araguari 6 atletas que vão representar a cidade e o estado de Minas Gerais, né? São integrantes da Seleção Mineira, são alunos da Associação João Pereira, que é o Teru Mandai, o Cristiano de Moraes, a Luciene de Moraes e a Lisandra de Moraes. Já percebeu aí, né? Que é o esposo, a esposa e a filha. E 2 meninos, né? Cadetes, que é o Brênio Fernandes e o Arley Monteiro. O Brênio Fernandes e o Arley Monteiro, eles começaram no Karatê lá no CRAS, do bairro São Sebastião, né? No Centro de Referência de Assistência Social, onde eu ministrei aula nos anos de 2009 e 2010. Eles não desistiram, eles perseveraram, vieram para a academia, eles vêm de coletivo até o mercado, terminam a aula, eles pegam o coletivo e voltam, porque é um bairro muito distante, você sabe. Hoje ambos são faixa marrom de Karatê, são campeões mineiros e são integrantes da Seleção Mineira de Karatê. Quer dizer, eu até ia comentar sobre isso. Eu me lembro dele participar da competição, né, mineira, e são, assim, grandes destaques da academia, né? Quer dizer, isso mostra
essa necessidade de dedicação do atleta, né? O compromisso até. É assim como o presidente falou aqui com muita sabedoria, né? O karatê ensina os alunos a serem bons filhos, né? A serem obedientes aos pais, ensina a estudar e aprender, porque nós sabemos que não basta estudar, tem que estudar e aprender, né? Dá autoestima e também prega perseverança. Aí a gente vê aí um exemplo de perseverança desses atletas, né? Que hoje estão representando o município e também o estado de Minas Gerais. Vamos reforçar o convite para a população? Hoje às 18 horas, lá na sede da Associação João Pereira, que fica aqui ali na Praça da República, de frente a Trialto Automóveis. Professor Luiz Carlos Cardoso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, né? Professor de 7º Dan de Karatê, Isso. Fala um pouquinho da história do presidente da Confederação Brasileira de Karatê. Isso é complicado. Tem muita coisa, não, né? Não, porque vão pensar que eu sou velho, né? Ah, é? Vão pensar que eu sou velho. Eu mexi lá na caixinha de segredo. Eu sempre treinei Karatê no estado do Ceará, comecei na década de 70 e em 87 assumi a Federação do Estado do Ceará e ali fizemos um trabalho durante 4 gestões e nesse período tentamos fazer um trabalho para crescer o Karatê do Estado a ponto de atualmente ter no Estado do Ceará mais de 200 associações, entre associações e clubes, entre filiados e vinculados à Federação Cearense. Ou seja, houve um trabalho de interiorização que nós iniciamos e com o apoio de muitos professores, claro, do Estado, e isso fez com que essa parte administrativa, assim como aliada à parte técnica do Karatê que foi desenvolvido lá no Estado, tivesse uma repercussão. E essa repercussão, acredito que colaborou para a nossa chegada à Confederação Brasileira de Karatê, onde nós passamos por 3 eleições em que tentamos a eleição à presidência da Confederação e perdemos por 3 vezes. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que desistíssemos e fôssemos criar outra entidade. De forma alguma, continuamos e na eleição seguinte foi chapa única, nós ficamos a observar que as pessoas estavam satisfeitas na hora das eleições. Em seguida, passavam a reclamar do que vinha acontecendo no Karatê Nacional. E nessa última, quando saímos vitoriosos em uma eleição, começamos a pôr em prática tudo aquilo que tínhamos exercitado, treinado, tanto tecnicamente como administrativamente lá no estado do Ceará, que tem uma referência muito boa dentro do Karatê, a organização da Federação Cearense. E isso é o que a gente está fazendo a nível nacional. O senhor se sente hoje realizado dentro do esporte, do Karatê, e principalmente aí agora alcançando aí esse trabalho depois de 3 eleições, né? O senhor está aí firme à frente da Confederação? Se eu for ser individualista, eu diria que estou realizado, mas eu acho que não. Eu não devo estar realizado porque a principal realização de um dirigente é ver a sua modalidade no mais alto aspecto, não só de um pódio, mas de massificação, que é esse o nosso objetivo, é massificar a prática do Karatê, porque nós acreditamos o quanto a prática do Karatê pode contribuir com a formação de grandes cidadãos que o nosso país tanto precisa. Qual que é o maior desafio, então, assim, no caso aí dentro da Confederação, que o senhor vê assim, que o senhor quer realizar? É a formação, o melhoramento, o aprimoramento e a melhor formação de professores. Como é que o senhor vê hoje a situação presente? A gente vê uma situação triste no país e muitas pessoas que têm um sonho de ser atleta, seja no futebol ou qualquer outro tipo de luta, até dentro do Karatê, que envolve, às vezes, na situação da droga hoje. A gente vê isso aí hoje como uma grande destruição, né, da humanidade. Olha, eu tenho uma concepção em relação a isso, que eu vejo o seguinte: todos os meios da sociedade, a polícia, a política, a família, a religião, vários aspectos, trabalham contra as drogas. Por que elas continuam crescendo? Aí eu pergunto, será que todos estão a trabalhar contra, realmente? Então, isto é um questionamento que eu faço e que acho que cada um tem que ver essa realidade. Não é nem pensar em combater ou recuperar alguém que está na droga, é evitar que uma criança venha a usar droga. E o Karatê é um bom caminho. É um caminho, né? Até porque quando você está repetindo aqueles movimentos para aprimorar esse movimento, você já está se condicionando da necessidade, da persistência, todo esse aspecto tem que ser entendido. Aí é onde eu bato e volto à história da formação dos nossos professores.
A confederação, junto com as federações, com as 27 federações, elas têm o dever, a obrigação de se empenhar cada vez mais na formação dos seus professores, porque eles serão os multiplicadores para que esse resultado de formação de cidadãos venha realmente a dar resultado. Presidente, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui hoje no programa, né, desejar aí muito sucesso pela frente, que o senhor realmente possa vencer aí todos os desafios, alcançar os objetivos, o sonho que o senhor tem de trabalhar, como o senhor disse, individualmente o senhor está bem já, né, conquistou todos os espaços, né, mas precisa trabalhar, né, pelo grupo, pela categoria. Então eu desejo boa sorte para o senhor, gostaria de agradecer imensamente, né, porque o senhor abrilhantou aqui o nosso programa no dia de hoje e deixar à disposição para mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar manifestando e principalmente falando aí dessa atividade hoje, né, na Academia João Pereira e principalmente final de semana na cidade de Uberlândia aí por essa competição do Campeonato Brasileiro. Olha, só resta também agradecer o apoio do programa de vocês, da emissora e fazer com que o Karatê possa crescer cada vez mais. E sempre que vocês estiverem apoiando o Karatê, podem ter certeza que estão apoiando uma modalidade que tem a vontade de crescer e tem muito a contribuir. Isso é a parte mais importante. Esse final de semana nós vamos ter aqui em Uberlândia, né, vizinho aí, essa fase do Campeonato Brasileiro com um grande número de atletas, com a participação de árbitros super qualificados, como é o caso do árbitros com credenciamento internacional, vão estar atuando nesse evento, vão estar trabalhando em prol do crescimento dessa modalidade. É aqui tão pertinho, de repente o pessoal daqui de Araguari vai estar lá torcendo pelos atletas de Araguari que estarão na seleção mineira e disputando o Campeonato Brasileiro. Tá aí, eu agradeço também ao professor João Batista Pereira, né, e o presidente disse aqui da questão de árbitro internacional. Vai estar trabalhando também como árbitro lá nessa competição, o professor? Eu estou convocado pela Confederação Brasileira, né? Igual você citou, e eu gosto de destacar muito, porque eu sou árbitro por opção. Então eu escolhi esse caminho para servir ao Karatê, além de ser professor, de ter sido atleta, não de grande destaque como atleta, né? Mas eu senti que a arbitragem é o caminho que eu gosto de servir ao Karatê brasileiro, mineiro e hoje internacional também. Então a CBK nessa nova gestão deu oportunidade também de árbitros nacionais pegar classificações internacionais. Nós temos aqui acompanhando o presidente, o João Lisita, meu amigo, professor lá de Uberaba, que esteve no Campeonato Sul-Americano agora e conseguiu a classificação de árbitro sul-americano. Eu tenho a classificação de árbitro pan-americano, né, mas quero melhorar essa classificação também. E é isso aí, o Karatê Nacional, através do presidente Luiz Carlos, nós temos essa oportunidade de crescermos, né, e fortalecermos o Karatê Nacional. Só reforçando, o Campeonato Brasileiro em Uberlândia será realizado lá no ginásio do Sabiazinho, no sábado e domingo durante todo o dia. No sábado, abertura às 8 horas da manhã. Obrigado, professor. Eu que agradeço. O Karatê agradece o Canal 15, o canal da gente. Mais tarde a gente vai dar uma passadinha lá para prestigiar um pouquinho, tá ok? Obrigado. Valeu, tá aí, né? Hoje a gente falando aqui do Karatê no esporte da gente, e com isso eu agradeço mais uma vez, né, o professor João Batista, também o presidente, o professor Luiz Carlos Cardoso, presidente da Confederação Brasileira de Karatê. Agradecemos também os nossos parceiros, a MedX e Luiz Clemente Indústria e Comércio. E com isso, eu encerro mais uma edição do Esporte da Gente. Um abraço e até a próxima sexta-feira com você. Tchau. Esse foi mais um Notícia da Gente. Uma boa quarta-feira a todos e até a nossa próxima edição. Notícia da Gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192.